Neste roteiro, vamos explorar a fascinante jornada de Abraão, desde o momento em que Deus o chamou para uma missão extraordinária, até o dramático evento do sacrifício de Isaque. Vamos nos aprofundar nos detalhes bíblicos e descobrir as lições valiosas que essa história nos traz. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus se revela a Abraão, que na época se chamava Abrão, e o convoca a sair de sua terra natal, Harã, rumo a uma terra que ele lhe mostraria. Deus promete a Abraão que fará dele uma grande nação, abençoará aqueles que o abençoarem e amaldiçoará aqueles que o amaldiçoarem. Essa é a primeira vez que Deus faz uma aliança com Abraão, estabelecendo as bases de uma relação que se fortaleceria ao longo dos anos. Atendendo ao chamado divino, Abraão parte com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, chegando à terra de Canaã. Lá, Deus aparece novamente a Abraão e reafirma sua promessa de dar-lhe aquela terra como herança. Gênesis 12, 7. Abraão constrói um altar ao Senhor, demonstrando sua fé e devoção. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrenta desafios e toma decisões que, por vezes, colocam sua fé à prova. Em Gênesis 15, Deus renova sua aliança com Abraão, prometendo-lhe um filho, apesar da aparente impossibilidade, uma vez que Sara era estéril. Após anos de espera, Deus finalmente concede a Abraão e Sara um filho, Isaque, como havia prometido. Gênesis 21 a 7. Essa criança, tão esperada e amada, se torna o centro da vida de Abraão. No entanto, Deus logo põe a fé de Abraão à prova novamente, pedindo-lhe que ofereça Isaque em sacrifício. Gênesis 22, 1 a 2. Apesar da dor e do conflito interno que essa ordem deve ter causado em Abraão, ele obedece a Deus e se prepara para sacrificar seu único filho. No momento crucial, quando Abraão já levantava o punhal para matar Isaque, um anjo do Senhor o detém e revela que Deus apenas queria testar sua fé. Gênesis 22, 11 a 12. Abraão passa no teste, demonstrando sua confiança inabalável em Deus. Em recompensa, Deus renova sua aliança com Abraão, prometendo-lhe que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Gênesis 22, 15 a 18. Essa passagem bíblica nos ensina a importância de obedecer a Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis de entender. A história de Abraão é uma jornada de fé, obediência e confiança em Deus. Apesar dos desafios e das provações, Abraão manteve sua fidelidade e foi recompensado com bênçãos imensas. Essa narrativa nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos parecem misteriosos, pois ele sempre tem um plano maior em mente. A vida de Abraão nos mostra que a fé verdadeira é testada e fortalecida ao longo do tempo. Suas experiências nos ensinam a perseverar em nossa jornada espiritual, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Assim como Abraão, devemos estar dispostos a seguir Deus, mesmo que suas instruções pareçam ir contra nossa lógica humana. Ao refletirmos sobre a vida de Abraão, podemos aprender valiosas lições sobre a importância da obediência, da confiança e da paciência em nossa caminhada com Deus. Essa história nos inspira a sermos fiéis, a acreditar nas promessas divinas e a permitir que Deus opere em nossas vidas, mesmo quando seus caminhos parecem inexplicáveis. Vamos nos aprofundar ainda mais na fascinante história de Abraão e explorar os detalhes bíblicos que nos ajudam a compreender melhor essa jornada de fé. Após Deus chamar Abraão para sair de sua terra natal, vemos que ele obedece prontamente, demonstrando sua disposição em seguir a vontade divina. Em Gênesis 12, 4, a Bíblia nos diz que Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. Essa atitude de obediência imediata é um exemplo marcante de como devemos responder ao chamado de Deus em nossas próprias vidas. Durante sua peregrinação pela terra de Canaã, Abraão enfrenta diversas provações que testam sua fé. Em Gênesis 12, 10 a 20, lemos sobre a ida de Abraão e Sara para o Egito devido a uma grande fome na região. Nesse episódio, Abraão teme pela sua vida e pede a Sara que se faça passar por sua irmã, o que acaba colocando-a em risco. Essa decisão revela a fragilidade humana de Abraão, mas também nos mostra que, mesmo diante de dificuldades, Deus continua a protegê-lo e a cumprir suas promessas. Mais adiante, em Gênesis 15, Deus renova sua aliança com Abraão, reafirmando a promessa de dar-lhe uma descendência numerosa. No entanto, Abraão e Sara ainda não tinham filhos, o que poderia gerar dúvidas e questionamentos. Mas, em vez de duvidar, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. Essa passagem nos ensina a importância de manter a fé em Deus,
mesmo quando suas promessas parecem impossíveis de serem cumpridas. A história de Abraão nos inspira a confiar em Deus, mesmo em momentos difíceis e quando seus caminhos parecem inexplicáveis. Essa narrativa bíblica nos mostra que a fé verdadeira é testada e fortalecida ao longo do tempo. Ao acompanharmos a jornada de Abraão, vemos que ele enfrentou diversos desafios e provações que colocaram sua fé à prova. No entanto, Abraão manteve sua confiança inabalável em Deus, obedecendo ao mesmo quando as instruções divinas pareciam ir contra sua lógica humana. O episódio do sacrifício de Isaque é um exemplo marcante dessa fé resiliente. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu único filho, ele se preparou para cumprir essa ordem, demonstrando sua disposição em confiar plenamente no Senhor. Essa atitude de obediência, mesmo diante da dor e do conflito interno, nos ensina a não desistir de Deus, mesmo quando suas decisões parecem incompreensíveis. Assim como Abraão, somos convidados a perseverar em nossa jornada espiritual, mantendo nossa fé inabalável, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A história de sua vida nos mostra que Deus sempre tem um plano maior em mente e que suas bênçãos são imensas para aqueles que o seguem. Ao refletirmos sobre a vida de Abraão, podemos aprender valiosas lições sobre a importância da confiança, da paciência e da obediência em nossa caminhada com Deus. Essa narrativa nos inspira a acreditar nas promessas divinas, a permitir que Deus opere em nossas vidas e a não desistir, mesmo quando seus caminhos parecem inexplicáveis. Que possamos ter a mesma fé e determinação de Abraão, sabendo que Deus sempre está conosco, guiando-nos e abençoando-nos, mesmo nos momentos mais desafiadores de nossa vida. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pela fascinante história de Abraão, uma narrativa rica em lições sobre fé, obediência e confiança em Deus. A vida de Abraão nos mostra que, mesmo diante dos maiores desafios, devemos manter nossa fé inabalável, acreditando que Deus tem um plano maior para cada um de nós. Agora, queremos ouvir de você. Compartilhe nos comentários o que mais te inspirou na história de Abraão. Há algum momento específico que ressoou com sua própria jornada espiritual? Como você tem exercitado sua fé diante das provações? Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como este. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas valiosas lições de fé e perseverança. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que possamos todos aprender com o exemplo de Abraão e permitir que a fé nos guie em nossa caminhada com Deus. Até a próxima!